Olá pessoal, boa noite. Eu vou gravar esse vídeo hoje para vocês para falar sobre cromia, tá? Quadricromia. E para falar sobre quadricromia, é importante a gente entender sobre gama de cores, modo de cor e conversão de cor, tá? Geralmente toda imagem que você recebe no seu ateliê, na sua estamparia, ela vem no modo RGB. Dificilmente você consegue que o cliente te mande uma imagem em modo CMYK, a não ser que ela venha já de uma agência, né, de publicidade, de um designer que já conheça o processo de serigrafia. Mas a maioria mesmo das imagens, tanto as criadas em vetores quanto as imagens mesmo, né, PNG, JPEG, TIFF, ela vai vir em RGB. E o maior problema que nós temos hoje é o modo de converter essas imagens para CMYK para poder estar trabalhando na serigrafia, tá? Então hoje vamos falar um pouquinho desse assunto, vou mostrar para vocês alguns comandos aqui, tá, de tratamento diferentes dos que vocês, né, a maioria conhece hoje em dia, para que a gente possa estar tendo melhores resultados, tá? Eu vou abrir uma imagem aqui, que eu já tenho aqui no perfil, né, nos arquivos, que é essa imagem do Fred aqui. Essa imagem é uma imagem que não está tratada, tá? É apenas uma imagem que deu uma melhorada na resolução dela, mas ela é uma imagem que está ainda sem tratamento, imagem crua para a gente poder trabalhar. E a primeira coisa quando a gente pega uma imagem que a gente vai verificar é a questão da opacidade dessa imagem, sombras e contrastes, para que a gente possa estar tendo um arquivo de qualidade para poder fazer a conversão, tá? Então muitas das vezes o cliente vai te mandar uma arte com baixa resolução, uma arte que vai estar mais apagada, você inevitavelmente vai ter que trabalhar, fazer o tratamento dela, tá? Para quem está acostumado aí a trabalhar com o CMYK, né, com quadricromia, a grande dificuldade é a questão de que sempre que você vai pegar uma imagem para trabalhar ela para quadricromia, essa imagem fica muito distante do que ela era o arquivo original. Logicamente que a imagem ela nunca vai ficar idêntica, porque primeiro a gente está trabalhando com o modo RGB, que é um modo, né, são canais de luzes, canais aditivos, onde o RGB, a teoria do RGB é o seguinte: é que nós temos uma área, um monitor, né, totalmente escuro, e à medida que você vai jogando luminosidade em cima daquelas áreas, vai ganhando coloração, tá? Então a gente trabalha com canais de luminosidade. E a gente vai fazer essa conversão para canais de tintas, que a gente vai utilizar tintas opacas, né? No caso aqui, especificamente para camisetas. Então você nunca vai ter 100% de conversão total de gama de cores, porque o modo CMYK ele não consegue reproduzir a gama de cores do modo RGB. Porém, nós conseguimos, como se diz, fazer, né, um tratamento de imagens para poder agilizar, né, esse problema e conseguir também bons resultados no modo CMYK, tá? E a primeira coisa que nós temos que ter em mente é que quando nós formos tratar uma imagem, seja ela para simulado, para indexado ou para quadricromia, nós precisamos tratar exatamente para aquele processo que nós vamos trabalhar. Não adianta você fazer um tratamento para simulado se você vai fazer uma quadricromia, entendeu? Então é preciso que você tenha em mente que você precisa tratar aquilo para uma quadricromia, porque lá na frente, depois que você tiver feito todo o processo de tratamento, você vai ter essa conversão para CMYK, e nessa conversão você vai ter perca de qualidade de imagem, você vai ter perca de gama de cores, tá? E muitas das vezes a pessoa não se atenta a esse detalhe, faz um tratamento para ganhar luminosidade e tal, mas na conversão o que vai ocorrer? O Photoshop, como ele não consegue reproduzir, né, o modo CMYK não consegue reproduzir a mesma gama de cores do RGB, ele vai jogar áreas cinzas para compensar aquelas cores que ele não consegue produzir. E a nossa intenção é diminuir a maior parte dessas áreas cinzas, fazendo com que a nossa quadricromia tenha uma nitidez e qualidade tão boa quanto um simulado que é feito a partir do modo RGB, tá? Então aqui eu tenho essa imagem, a gente pode ver que essa imagem está um pouco opaca, e o primeiro passo que nós vamos fazer é verificar o histograma de contraste dessa imagem. E como que a gente faz isso? A gente vem cá na imagem,
ajustes leves. Ou seja, no levels a gente vai verificar os níveis de sombra e luz da imagem, tá? Nesse histograma aqui, esse gráfico é chamado de histograma. O que nós temos aqui? Nós temos 3 controles de intensidade. O controle da esquerda é o controle de intensidade de sombras, né? E o controle da direita é o controle de intensidade de luzes. O controle do meio é o controle de intensidade de tons médios. Então, a gente precisa verificar, porque esse gráfico vai nos dar uma noção de que a imagem ela tem aqui bons tons intermediários, porque quanto mais baixo esse gráfico, quanto mais ele estiver perto dos controles aqui, significa que eu tenho pixels bem opacos, tá? Ou opacidade alta para poder estar gerando retículas reveláveis. Quanto mais alto tiver essas áreas, significa que nós temos mais transparência e nós precisamos reforçar a tonalidade dessas áreas. No caso dessa imagem, nós podemos ver que as áreas claras estão bem claras, porque estão bem baixo aqui. Se quiser, a gente pode reforçar um pouquinho, tá? E as áreas escuras, elas não estão tão escuras. Basta notar que na lâmina dele aqui, nós temos aqui áreas brancas, aqui nós temos áreas mais claras, porém preto mesmo é só no chapéu nessa área. Aqui, então ele tem muito tom de cinza espalhado, tá? Nessa imagem. Então a gente sabe que se a gente for tratar aqui de forma normal, a gente teria que trazer esse controle de sombras mais para cá, para que ele diminua um pouco, reforçando assim os pixels escuros da imagem. E o de luz a gente pode clarear também algumas áreas. E por que ele funciona dessa forma? Porque o controle de luz ele arrasta para você também os tons médios. Então os tons médios também vão ser clareados ou escurecidos se você trouxer para cá, ó, tá? O controle de sombras, tá? No caso dessa imagem, se você pegar os tons mais baixos aqui, não vai ter muita variação, porque nós temos áreas claras. Então o interessante mesmo é trazer um pouco de contraste aqui com as áreas escuras, reforçando essas áreas que estão cinzas, para que a gente tenha uma melhor captura. Porém, aqui nós estamos apenas analisando os tons da imagem. Nós não vamos trabalhar nesse momento, nós estamos apenas analisando aqui uma análise prévia de como que a gente vai trabalhar essa imagem para fazer uma quadricromia, tá? Então o que nós vamos fazer? Eu vou fazer uma cópia dessa imagem aqui, ó, vou duplicar essa imagem, vou colocar aqui Fred Semic convencional, fiz uma cópia e nessa cópia eu vou fazer um tratamento básico que todo mundo utiliza para mostrar para vocês como fica a conversão dessa maneira, e depois eu vou fazer um outro tratamento com ferramentas diferentes para que vocês notem a diferença de conversão, tá? Então nós vamos aqui Ctrl L para ajustar os níveis, eu vou reforçar um pouco os níveis escuros, os níveis claros aqui corrigir ele, porque quando eu trouxe aqui os níveis escuros o tom intermediário escureceu algumas áreas, então vou puxar um pouquinho. Se eu quiser clarear um pouquinho os tons médios aqui, eu venho aqui e modifico. Então aqui eu já reforcei um pouco a luz e as sombras, tá, da minha imagem. E agora com o Ctrl 1 eu vou reforçar a tonalidade. Esse controle de controle que é matriz saturação, o Hue Saturation, ele controla. O Hue é a matriz. O que é a matriz? É a cor original. Então se eu alterar o Hue aqui, ó, eu vou alterar a cor original da imagem, fazendo com que ela assuma aspectos de outras cores aqui. A saturação ela vai controlar a intensidade de cor, mais cor, menos cor, tá? E o lightness, que são, né, o controle de luzes. Se eu puxar para a esquerda e retirar toda a luz da imagem, ele vai deixar mais escura sem luz. Se eu colocar luz no máximo, a imagem vai também desaparecer porque eu joguei excesso de luz. Então a gente trabalha mais aqui com a saturação das cores, porque a gente não vai ficar, a não ser que você queira fazer um tom de sépia, alguma coisa diferente na sua imagem, para que você trabalhe aqui, ó, com o Hue Saturation aqui, até transformar a mesma imagem em tons de cinza. Então vamos aqui apenas dar uma saturadinha de leve aqui, vendo Preview aqui, ver que a gente saturou um pouquinho.
Ok. Então esse seria o tratamento básico. Nós temos também o tratamento de curvas, que é o Ctrl M. De curvas, ele é as curvas simplesmente ele é uma ferramenta melhorada dos níveis, porque ele vai mostrar os ajustes de como se diz aqui, sombras e qualidades. Nós temos o mesmo histograma aqui, o mesmo gráfico, tá? Só que além dessa barrinha que a gente pode trabalhar aqui, ó, a gente pode fazer alterações em vários pontos da imagem, tá? Para que essa imagem ganhe contrastes diferentes, beleza? Então também a gente pode clarear ou escurecer um pouco essa imagem aqui. Ok, então feito o tratamento convencional dessa imagem, eu vou fazer a conversão. Então, Edit, Convert to Profile, CMYK. Notem quanto cinza essa imagem ganhou nas áreas vermelhas aqui, nas áreas que o Photoshop, que o modo CMYK não consegue reproduzir igual o modo RGB. Vou dar um Ctrl Z para que vocês notem, olha, tá vendo? Olha essa parte avermelhada, como perdeu o detalhe na camisa dele e no chapéu, tá? Nas mãos, no rosto. Em geral, 90% da tonalidade foi perdida com essa conversão. Então isso aqui a gente já começa errado a fazer, no caso aqui, uma quadricromia, porque a gente já perdeu a gama de cores que a gente poderia estar ganhando, tá? Eu vou deixar essa imagem aqui guardada, vou pegar a minha imagem original aqui, né? A imagem CMYK, a imagem original, e vou duplicar agora, tá? Fred CMYK tratado para quadricromia. Coloquei esse nome apenas para diferenciar os meus arquivos, e agora nós vamos trabalhar com alguns ajustes que vai nos dar melhores resultados do que só trabalhar com luzes e contrastes e a saturação de cor, tá? Basicamente, no modo, quando a gente vai trabalhar com a quadricromia, a gente tem que observar primeiro os tons da imagem principais que a gente quer reforçar, entendeu? E áreas que a gente pretende corrigir para que naquela conversão de RGB para CMYK nós não tenhamos tanta perca, né? Tanta área cinza, tanta perca de gama, tá? Então aqui agora nós vamos trabalhar com comandos que eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Nós vamos aqui no modo imagem, ajustes, tá? Selective cor ou cor seletiva, imagem, ajustes, cor seletiva para quem tem o Photoshop em português, e imagem, ajustes, selective color para quem tem o Photoshop em inglês aqui. Nós vamos dar um OK aqui. Eu vou trazer essa janela aqui só para a gente poder trabalhar ela, e vocês notem aqui que essa janela ela tem os comandos aqui, default, né, que é o modo que a gente vai fazer, se é um modo pré-definido ou se é um modo customizado, né, e as cores que a gente vai trabalhar. Nessas cores aqui nós temos as cores primárias que compõem o RGB, que são vermelhos, amarelos, verdes, cianos, azuis e magentas. Às vezes as pessoas não entendem o que significam essas cores. Significam que o vermelho, o amarelo e o azul são as cores primárias. O verde é uma cor secundária, o ciano e o magenta também. Então, seriam cores também que fazem parte, compostas, né? Então, assim, são cores primárias, secundárias aqui e compostas, que fazem a composição do CMYK. Então, cianos e magentas RGB, tá? Para formar roxo, lilás e tal. Então aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 cores diferentes para estar formando o RGB, fora as cores neutras, whites, né, e blacks. Ou seja, whites são lightness, né, highlights, seriam as altas luzes, as áreas claras. Neutros seriam os mid-tons, os tons médios, e os blacks, os shadow tons, né, que são os tons mais escuros. Então aqui nessas cores nós temos a composição RGB da nossa imagem, tá? Embaixo nós temos a correspondente quadricromia, ciano, magenta, amarelo e preto. Então nós temos que observar que, por exemplo, a nossa cor red, ela pode ser formada, ela vai ser formada por essas 4 cores na quadricromia, tá? Então é interessante que a gente consiga trabalhar essa cor, né, essas cores, e
poder mudar o gama, né, melhorar o gama dela com essas cores seletivas aqui, tá? Vamos aqui agora trabalhar aqui na nossa imagem. Eu vou mostrar para vocês aqui como que nós vamos trabalhar esse controle. Nós temos aqui, por exemplo, a cor vermelha, e nós vamos notar na nossa imagem que a nossa imagem ela contém muito vermelho nessas áreas aqui, tá? Bastante vermelho, e a gente precisa reforçar porque foram as áreas que vão ser perdidas na conversão, como mostrou a nossa imagem, beleza? E para isso, o que a gente fazer? Vamos baixar um pouco o ciano. À medida que eu movo o cursor, né, do ciano para a esquerda, eu diminuo a intensidade do ciano nessa cor red. E a partir do momento que eu aumento o magenta e o amarelo, que são as duas cores semi que vão formar o nosso vermelho, eu aumento a intensidade e eu reforço a saturação dessa cor. O controle de black, eu não altero muito aqui, porque se eu retirar o black, praticamente retiro a saturação da imagem. Se eu aumentar por completo, eu escureço demais os tons. Então eu deixo ele no tom no zero aqui mesmo, tá? E assim eu vou tratar as imagens. Os tons amarelos também, responsável pelos tons mais claros, eu vou diminuir um pouco o ciano, aumentar mais o amarelo nessa imagem aqui. Vou aumentar um pouco o magenta, porque o meu interesse é reforçar os tons vermelhos, tá? E agora eu vou... O verde e o ciano não compõem esta imagem, então não é necessário que eu trabalhe com o verde, com o ciano e o azul aqui. Vou direto no magenta, diminuo um pouco do ciano, aumento mais o magenta aqui, aumento um pouco o amarelo também. Nos tons brancos, nós sabemos que o branco é a ausência de cor semic. Então não adianta eu mexer nesses controles aqui, porque não vão haver alteração do branco, tá? No black e white eu posso mexer um pouco, porque se eu virar para jogar para a direita, ele vai fechar aqui as luzes. Se eu jogar para a esquerda, retirar todo o black, ele vai clarear totalmente. Então vou tirar ele todo aqui no branco aqui, para a gente fazer um teste. Tons neutros, formado pelas cores semi, vou tirar um pouquinho de cada. Se eu tirar muito também, tá? Ele vai, nos tons neutros, ele vai descaracterizando a imagem. Então, por exemplo, o magenta eu posso deixar aqui, ó, 3%, amarelo 3%, tirar um pouquinho do black. E vamos na visualização aqui, ó. A visualização a gente já nota uma diferença enorme das cores aqui. Então aquela imagem que estava muito marrom, tinha excesso de ciano, nós tiramos o ciano da maioria das cores e nós conseguimos aqui uma imagem mais com a tonalidade vermelha mais presente. E vamos nos tons escuros. Os tons escuros também, né, se a gente alterar aqui, ó, ciano, magenta aqui, ó, a gente vai escurecer ou vai retirar o preto da imagem. Então não é aconselhável vocês mexerem muito aqui, tá? Porque se vocês, por exemplo, colocarem os mesmos valores aqui, ó, olha como vocês vão ter ganho de cinza, tá? E se aumentar um preto, também não vai adiantar muito não, né? Porque o preto é a composição dessas quatro cores aqui, tá? Então vamos deixar esses tons aqui. Embaixo a gente tem um médico relativo e absoluto. Relativo ele vai fazer uma referência entre as cores, então a distribuição, e absoluto é aquela cor absoluta mesmo. Vamos deixar no modo absoluto porque a gente quer avivar as cores mesmo, tá? Beleza. Então aqui a gente já nota, vamos dar OK, uma enorme diferença na nossa imagem em relação à nossa imagem original. Vamos pegar a nossa imagem original aqui, né? E vamos comparar as duas imagens. Olha para você ver a diferença da imagem. E o próximo vídeo a gente vai ver um outro comando para poder estar trabalhando mais essas cores, que esse foi apenas uma etapa.